Fala pessoal, tudo bem? Tomás da Trek passando aqui, Tomás do canal People Centric, e hoje eu vou falar de uma maneira muito rápida e direta sobre como definir metas de Net Promoter Score. Desde 2012 a gente fala desse tema e estuda esse tema, né? Como definir uma meta de NPS. O NPS, principal indicador de experiência do consumidor, avaliar a lealdade do cliente, por aí vai. Todo mundo já sabe, mas a ideia aqui é trazer exatamente o que pode ser uma boa meta de NPS em 2025. A gente está falando aqui de um contexto atualizado, né? E muita gente se perde ao falar disso, né? Coloca metas mirabolantes e as metas hoje influenciam na receita das pessoas, né? Na participação nos lucros, resultados, bonificações. Existem gatilhos de recompensa vinculados ao NPS, a gente sabe o quanto que isso é importante. Aí a gente entra em minúcias, né? Porque quando mexe no bolso das pessoas, a gente acaba sendo a gente tem uma grande preocupação, né? E tem que ser justo, né? Não dá para ser algo injusto. Então, a ideia aqui é falar sobre exatamente como definir metas de NPS. Então, vamos começar. Definindo metas de NPS, são vários fatores, né? E isso pode parecer complexo, mas na verdade é simples. Então, vamos começar pelo primeiro fator, que é olhar os fatores históricos. Então, vamos lá. Hoje é dia 17 de janeiro, exatamente, de 2025. Eu faço o monitoramento do meu NPS amanhã, no dia 18. Semana que vem já determino uma meta. Não dá, não dá. Existem sazonalidades. É necessário pelo menos 3 meses de dados consistentes para que você tenha a possibilidade de ter assertividade na definição de uma meta. Porque a sazonalidade, por exemplo, na Black Friday, no Dia das Mães ou no Natal, são períodos sazonais. E isso pode influenciar positivamente ou negativamente. De repente, você tem uma empresa de tecnologia e o sistema caiu naquele dia. Isso vai influenciar negativamente. Por isso que não se faz mais pesquisas em ondas. Pesquisa de NPS em tempo real, integrado com o seu CRM, fazendo disparos todos os dias em tempo real. Então, essa aqui são as características dos fatores históricos. Então, evite sazonalidades. Então, pelo menos meça 3 meses para você ter já um balizamento daquele seu indicador de uma maneira mais estabilizada. E a partir disso, você vai ter uma tranquilidade em definir uma meta mais confiável. Mas olhar só para o seu próprio umbigo nem sempre é muito bom. Você tem que olhar para fora também. O que as pessoas, né, que trabalham nos mesmos mercados estão falando sobre isso? Quais são os benchmarkings? Aí vamos para o fator número 2, o fator B aqui da tela. São os benchmarkings, né? Quando a gente fala de entender quem que é a empresa que tem a melhor experiência, que vai gerar melhor perspectiva de lealdade, que vai gerar maior rentabilidade numa visão de longo prazo, aumentando sua fatia de mercado, seu market share, aumentando o seu crescimento orgânico, aumentando sua retenção de clientes, ou seja, isso são balizadores que demonstram uma boa experiência, né? O bench é muito importante, porque não adianta você ter um NPS menos 10 e os seus clientes todos, concorrentes, perdão, estão tendo NPS lá 50, 60, você está muito ruim, né? Então os benchmarkings são muito importantes, para ter uma ideia de que o mercado está na média, né? A Trek ajuda muito nisso, porque a gente atende 600 empresas de diversos segmentos, saúde, banco, seguradora, indústria, varejo, serviços, tecnologia e por aí vai. Então a gente mostra mais ou menos ali como é que o seu benchmarking real, e não é pesquisa de painel online. Porque é o NPS da própria empresa real. A gente não fala o nome da empresa, obviamente, mas o benchmarking ele é completamente mais assertivo do que um painel online. Então, a ideia aqui dos benches é você ter um balizamento. De repente, você botou uma meta de NPS número 10, porque o seu NPS é 5, e os seus concorrentes estão com um NPS de 35. Ou seja, você tem que botar metas mais desafiadoras, porque o mercado, você está muito abaixo do mercado. Você precisa criar uma revolução para garantir uma melhor percepção do cliente. Então, os bench são muito importantes. Benchmarking. O terceiro ponto é a periodicidade de conferência. Então, na verdade, como o NPS em tempo real, eu abro aqui o meu relatório, vejo os dados dos corridos dos últimos 30 dias. Mas, na verdade, os dados são consolidados semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente.
Então, no final, a gente persegue sempre uma meta anual, né? E a gente vai quebrando isso em trimestres e meses, né? Então, essa periodicidade de conferência ela é importante. Normalmente, as metas de NPS são anuais. Então, a gente coloca uma grande meta anual e ali um cascateamento por trimestre, por exemplo. Então, isso vai fazer com que você defina metas parciais também, né? Esse é o ponto número 3, o item C aqui. Indo para o item D, é a capacidade operacional e investimento. Eu já tive com clientes que ele fala assim: como eu vou aumentar o meu NPS se todo o nosso investimento foi cortado? Se o nosso fornecedor, que era o melhor, se tornou pior? Se eu não tenho, enfim, uma capacidade operacional de atender esses clientes. Então temos que ser realistas, né? Vamos ser realistas. Então, nesse caso, eu não tenho investimento, porque para transformar a experiência do cliente, você pode ter baixo investimento ou muito investimento. De repente, você tem que refazer uma aplicação móvel, um aplicativo. De repente, você tem que redesenhar uma jornada. De repente, você tem que comprar um avião, por exemplo, no caso de uma companhia aérea, né? Para melhorar a experiência do cliente. Então, nesse caso, a gente está falando, né, de uma capacidade operacional e de investimento. Se você tem mais disponibilidade de operação e investimento, a tendência é que você consiga perseguir a sua meta com mais velocidade, né? O quinto item aqui são os milestones relevantes. Milestones são marcos relevantes, né? Ou seja, eu estou evitando muito falar inglês porque eu sei que muitas pessoas acabam, enfim, não se sentindo à vontade com isso. Mas o fato é que os milestones relevantes são esses marcos relevantes, né? Por exemplo, de repente, teve uma mudança de CRM, uma mudança de sistema CRM. Isso é um marco relevante, é uma transformação relevante. De repente, a gente teve uma mudança de diretoria e mudaram vários gerentes. Isso também é um marco relevante. Isso pode influenciar positivamente ou negativamente numa experiência. Então, o fato é que a gente tem esses milestones relevantes sempre aqui como uma forma de cravar no tempo algo, uma notícia, né, uma informação importante que possa influenciar positivamente ou negativamente aqui na meta de NPS. As metas transacionais ou qualitativas por áreas, que é o item F, a gente está falando nesse caso aqui de entender que os indicadores de experiência do cliente transacionais são preditores do relacionais, ou seja, eles conseguem prever o relacional. Se eu tenho um NPS, perdão, um CSAT muito baixo em vários pontos de contato, como logística, atendimento, a tendência é que, devido a esses atritos que já foram mapeados por indicador transacional, você tenha lá na frente um NPS mais baixo, né? Então eles são preditores, eles conseguem ter uma análise preditiva do NPS relacional, que é uma análise mais pós-mortem, uma análise ali já no final, quando você tem na prática o resultado consolidado, já passou, né? Já passou, o cliente já viveu aquilo, né? Então, definir as metas transacionais pode influenciar bastante na sua meta também global de NPS ali ao longo do ano, por exemplo. E as metas qualitativas é atuar da seguinte maneira: você sabe que a área financeira representa 15% das causas raízes detratoras, ou seja, os pontos de dor da experiência do cliente. Olha, vamos reduzir isso de 15% para 10%? Porque aí a tendência é que você melhore o NPS. Aquele cliente que está tendo problemas nesses 15% e caíram para 10%, que eram detratores, vão para promotores. Então, isso é definir uma meta qualitativa por áreas. A redução de pontos de dor e causas raízes negativas, detratoras, dentro da experiência do cliente ali, para melhorar o NPS no final. E, por fim, aqui, sendo bem rápido, né? A gente está aqui com 9 minutos. Eu falei que ia ser rápido. Metas SMART, né, que é aquele modelo clássico de definição de metas. Tem que ser uma meta específica, uma meta mensurável, uma meta atingível, relevante e temporal. Ou seja, uma maneira fácil de você cumprir, né, com uma ideia de uma meta que seja prática, uma meta inteligente, né? Senão a gente, enfim, inventa muita abobrinha e não sai nada, né? O objetivo é a gente, ao ganhar uma meta, ao atingir uma meta, a gente consiga comemorar, inclusive, né? Eu lembro uma vez um grande banco no Brasil falou que se o NPS atingisse tal número, eles iam fazer um show da Ivete Sangalo para todos os colaboradores no Brasil inteiro. E isso aconteceu.
e o banco se esforçou muito, né? E no final, isso também tem que tomar um cuidado com a questão da recompensa, né? Normalmente, quando você vincula o NPS de uma maneira equivocada, sem engajamento cultural correto, você pode gerar os chamados score watchers, né, que são os observadores de notas. Eu falei que não ia falar inglês, já estou falando de novo. Os observadores de notas. Então, não seja um observador de nota. Você tem que entender o que está por trás da experiência do cliente de uma maneira genuína, né? E o pessoal me pergunta, né, Tomás, o que é uma boa nota, né, de NPS para o ano de 2025 ou para qualquer ano, né? Olha, uma boa meta de NPS é que você consiga evolução, em primeiro lugar, obviamente, mas historicamente nós temos de 5 a 10 pontos como algo factível de ser atingido em 12 meses. É difícil a gente mudar, enfim, navegar em diversas verticais de uma maneira generalizada, mas historicamente 5 a 10 pontos no prazo de 12 meses é algo factível de ser atingido. Menos do que isso pode ser ruim, né? Então, a gente pode colocar ali uma meta mais desafiadora, uma meta mais realista, mas 5 a 10 pontos em 12 meses é o que acontece. E, Tomás, e as metas de CSAT e índice de esforço do cliente? São os dois principais indicadores utilizados além do NPS. Quais são? As metas de CSAT e experiência do cliente, perdão, esforço do cliente, elas estarão na segunda parte, essa é a primeira parte da série Definindo Metas. Era isso, pessoal. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima.